Bem-vindos à aula 2 e hoje nós vamos falar sobre falso rompimento, uma operacional assim que tem sido muito utilizada aí nos últimos meses, né? O mercado está bem propício para esse operacional, está num ciclo muito bom de falso rompimento e é um operacional bem lucrativo, bem assertivo, claro, se você souber aplicá-lo com excelência, tá bom? Então, bons estudos, anote tudo que puder e vamos ao conteúdo. Para a gente começar, né, eu quero trazer para vocês o conceito de falso rompimento. Então, deixa eu compartilhar aqui uma telinha em branco, tá? Vamos começar falando do conceito desse cara, que é o falso rompimento. Começou os erros de digitação. Falso rompimento. Vamos lá, turma. Vamos imaginar o seguinte cenário, tá? Eu tenho aqui uma zona de resistência, correto? E eu tenho aqui uma zona de suporte, tá? O que é falso rompimento para a gente começar? Falso rompimento, pessoal, é como se fosse um pullback ao contrário. Bom, é isso mesmo. Então, se você já entendeu o conceito de pullback, porque você já assistiu às aulas de pullback que eu dei aqui na mentoria, você vai ter uma noção do que é um falso rompimento. Então, vamos pegar aqui um cenário de pullback, por exemplo, né, imaginando a seguinte situação. Vamos imaginar que o preço estava aqui andando, tá, nessa zona, ok? E aí a gente tem aqui vários candles se movimentando, beleza? Temos candles de baixa, temos candles de alta, ok? E o preço segue ali o seu fluxo normal, se movimentando ali entre essas velas. De repente, pessoal, o que acontece? Vem uma vela e rompe essa região aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Nasce uma vela aqui e ela rompe essa resistência, tá? Muitas pessoas, vendo esse rompimento aqui dessa resistência, iriam entrar aqui nesse pullback, acreditando nesse rompimento que ocorreu aqui, tá? Isso daqui seria um pullback, certo? Então, aqui eu tive um rompimento verdadeiro e o preço foi embora. A minha operação teria sido aqui, exatamente no ponto de pullback, que vocês já sabem o que é, porque vocês já assistiram essas aulas, tá? Porém, muitas vezes esse pullback ele não acontece, né? Então, a pessoa que entrou aqui acreditando naquele pullback, muitas vezes ela toma um loss. Por quê? Porque em alguns casos o preço ele volta. Deixa eu pegar aqui a ferramenta certa. O preço ele acaba voltando aqui para dentro do canal, certo? Quando o preço faz esse movimento de voltar para dentro do canal, voltar para dentro da zona, é exatamente o movimento que nós chamamos de falso rompimento, tá? Vou colocar aqui, ó, falso rompimento. Por quê, pessoal? Porque o preço fingiu que ia romper aqui com essa vela, ok? Muita gente entrou aqui para pegar o pullback, tomou um loss, por quê? Porque o preço, ao invés de romper, ele retornou para dentro da zona, para dentro do canal. Então, isso é falso rompimento. Ao invés do preço romper, ele retorna para dentro da sua zona, beleza? Então, qual que seria, Ana, a operação de falso rompimento, considerando que você disse que falso rompimento é como se fosse um pullback ao contrário, né? Então, aqui, se o preço retornou para dentro da minha zona, qual que seria a operação correta a ser feita aqui nesse caso, pessoal? Quando a próxima vela que nascer vier buscar novamente essa zona, que voltou a ser respeitada, tá? Eu vou entrar aqui a favor desse falso rompimento. Então, se o preço rompeu aqui, voltou para dentro da zona, para dentro da minha região, demonstrando força vendedora, quando o preço volta ali para tocar aquela resistência, que voltou a ser resistência, eu entro com uma venda, tá? E é exatamente esse ponto aqui, tá? Que eu entrei, que eu fiz a minha operação acreditando nessa vela que voltou para dentro do canal, que é a minha operação de falso rompimento. Ok? Então, observem como o falso rompimento é como se fosse um pullback ao contrário, né? Se fosse um pullback, você pegaria aqui nessa vela, né? Quando essa vela tocou. No caso do falso rompimento, você aguarda o preço voltar para dentro da zona, ok? E você pega exatamente aqui nesse ponto, quando o preço ele volta para testar aquela mesma região. Ana, peraí, agora você embolou tudo. Como que eu vou saber se eu vou operar falso rompimento e como que eu vou saber se eu vou operar um pullback?
como que eu consigo, né, administrar isso dentro do meu operacional para não ficar confuso, em que momento eu vou pegar um pullback, em que momento eu vou pegar um falso rompimento. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender de uma vez por todas, tá? É o tipo de gráfico ideal para o falso rompimento, ok? Então, deixa eu colocar aqui embaixo, ó. Deixa eu apagar isso aqui. O tipo de gráfico ideal para falso rompimento. Você só vai operar falso rompimento nas seguintes situações, ok? Mercado lateral, zonas de consolidação e zonas de extremidade. Extremidade, que pode ser um topo ou um fundo do dia. Eu vou explicar isso melhor, calma, tá? Então, eu quero que você entenda que você só vai pegar falso rompimento, tá? Nesse tipo de situação, beleza? Nesse tipo de situação aqui, você vai operar o falso rompimento. Se for mercado lateral, zonas de consolidação, zonas de extremidades, considerando topo e fundo do dia. Nesse caso aqui, você poderia operar o falso rompimento, ok? Beleza. Ou seja, se o mercado estiver em tendência, ok? Inclusive na microtendência, mercado em tendência, você sempre vai operar pullback a favor da micro, ok? Ou seja, abri o gráfico ali, vi que o mercado está numa microtendência de alta, por exemplo, eu vou pegar o falso rompimento? Não. Eu vou pegar um pullback. Abri o gráfico, vi que ele está numa micro de baixa. Eu vou pegar o falso? Não, eu vou pegar um pullback. Então, o primeiro ponto que você tem que entender quando operar falso e quando operar pullback é o tipo de gráfico. Se ele estiver lateral, consolidado ou estiver numa zona de extremidade, você vai priorizar o falso rompimento. Eu vou mostrar isso depois lá na tela da equipe. Se ele estiver numa micro, você vai priorizar o pullback a favor daquela micro, beleza? Beleza. Agora, outra coisa que vai definir também se você vai pegar falso rompimento ou se você vai pegar pullback é o tipo de vela e como que ela vai romper a sua região. Por exemplo, vamos lá. Vamos imaginar que, né? Vamos imaginar que, deixa eu apagar isso aqui. Beleza, eu tenho aqui uma zona de consolidação, né? E aí o que que acontece? Você ainda não sabe, né? Se você vai pegar um, na verdade você já sabe que já sabe que consolidação eu não pego pullback, eu vou pegar falso rompimento. Perfeito. Ótimo. Agora você já sabe também que lateralização você não vai pegar pullback, você vai pegar falso rompimento. Ok. Zona de extremidade você não vai pegar pullback, você vai pegar falso rompimento. Mas ainda assim você está ali operando e você ficou em dúvida, né? Você não soube identificar, não teve esse feeling de identificar ali o tipo de gráfico e você ficou em dúvida por causa da vela de rompimento, tá? Então, o que que acontece? O mercado, né, o candle, ele pode romper uma região de várias formas diferentes, tá? O que que eu quero que você entenda? Em que situações de rompimento você vai aguardar o falso rompimento e em que situações você vai aguardar o pullback? Vamos lá. Quais são as melhores velas para operar falso rompimento, pessoal? Primeiro é aquela vela que rompe uma região, tá? Muitas vezes ela vai lá embaixo, sobe, ela vai lá em cima, sobe, desce e deixa pavios dos dois lados. Quando o preço faz isso aqui, turma, eu já expliquei para vocês na aula de pullback que a gente não vai operar o pullback, certo? Por quê? O que é pavio dos dois lados? Indecisão. Tá? Então, eu não sei ali ainda qual que é a força que está predominando, se é força compradora ou se é força vendedora. Então, nesse tipo de situação aqui, né, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar o gráfico se movimentar aqui, né, me mostrar qual vai ser o padrão dele aqui e não vou pegar o pullback nesse tipo de situação. Se o preço vier aqui para tocar essa região, eu não vou pegar pullback aqui porque eu já sei que ali tem uma indecisão de preço. Mas imagina se, após essa vela aqui de indecisão, o preço faz exatamente esse movimento aqui, ó. Ele volta aqui para dentro do canal. Olha como esse falso rompimento aqui seria muito interessante para a gente. Por quê? O que que esse mercado está falando com a gente? Lembrem-se, o mercado conversa com a gente, ele nos diz mais ou menos qual movimento que ele vai fazer. Então, o que que esse mercado está dizendo aqui para a gente nesse momento? Ele está dizendo o seguinte, ó,
Não sei o que eu vou fazer, né? Como essa vela que ele disse para mim que tinha uma indecisão ali de preço, não sei qual que é a força que está predominando. Então, eu não sei se eu vou subir, não sei se eu vou descer. Então, eu não fiz nada. Então, aqui no pullback eu não entrei, porque eu já sei que o mercado está indeciso, ok? A partir do momento em que essa vela volta com tudo para dentro do canal, com força de baixa, indicando aqui força vendedora, o mercado já me disse que ele vai fazer. Então, a minha única decisão vai ser aguardar uma oportunidade para entrar ali a favor daquela força, ok? Ou seja, se o mercado faz essa vela aqui de indecisão, você nunca vai pegar o pullback, você já sabe que ali provavelmente o mercado vai te dar uma oportunidade de falso. Então, o que que você faz? Você aguarda o preço voltar para dentro do canal e pega ali o falso rompimento a favor daquela força que vai estar localizada ali naquela região, beleza? Qual é outro tipo de situação que a gente vai aguardar o falso rompimento? Muitas vezes, o preço, quando ele romper a sua zona, ele vai fazer isso aqui, turma, ó. Ele vai romper menos que 50%. Às vezes ele vai romper, vou até fazer uma vela menor, às vezes ele vai romper isso aqui, ó. Ele vai romper, sei lá, 30%. Nesse caso, você vai pegar o pullback aqui nesse ponto? Claro que não. Você já sabe que quando o preço rompe menos que 50%, não é para pegar pullback de acordo com as regras de pullback, certo? Então, qual que é a melhor situação aqui nesse caso? Ou seja, se o preço ele não confirmou aqui o rompimento dessa resistência, é muito provável que ele faça isso aqui, ó, que ele volte para dentro do canal. Então, é mais um motivo para eu esperar o quê? Oportunidade de falso rompimento. Então, quando a próxima vela vier tocar, eu vou entrar aqui acreditando nessa força de baixa que está sendo demonstrada por essa vela que voltou para dentro da zona. Tá? Ou seja, rompimento com menos de 30% ali na região, que é onde você operaria um pullback, você já sabe que ali não é ideal para você pegar um pullback e você vai aguardar um falso rompimento. Perfeito? Outra situação. Vela de reversão a favor do falso rompimento. Por exemplo, vamos imaginar que você tem... Opa, foi mal. Refaz. Opa, voltou não, gente. Vamos lá. Aqui, pronto. Vamos imaginar que você tem a seguinte situação, tá? Você tem o preço que fez isso aqui, ó. O preço foi de alta, tá? Ele veio lá em cima. Opa. O preço foi de alta, então ele foi lá em cima, perdeu força de alta e voltou retraindo. Desculpa, gente, contrário, tá? O preço fez isso aqui, ó. O preço subiu, perdeu força de alta, ok? E deixou um pavio gigante aqui em cima. O que que o pavio na parte superior está dizendo para a gente, pessoal? Força vendedora. Pavio de máxima indica força vendedora. Ou seja, tem pessoas vendendo aqui, ó, e empurrando o preço do ativo para baixo, correto? Correto. Então, qual é o sentido, por exemplo, pessoal, de pegar um pullback quando o próximo candle vier bater aqui? Tem algum sentido isso? Sentido nenhum. Por quê? Se a força vendedora que está dominando ali, o que que eu quero? Eu vou aguardar o preço retornar para dentro da zona e vou pegar o falso rompimento a favor daquela força que está vindo ali de trás. Olha como isso aqui, olha essa análise, pessoal. Ó, eu tenho força vendedora voltando para dentro da zona. Olha o falso rompimento aqui, turma. Que perfeito. Tá? Então, são as situações que você tem que analisar o movimento que o preço está fazendo. Primeiro de tudo, você tem que dominar a aula de pullback. Tá? Se você dominou a aula de pullback, você já sabe em que situações você vai entrar em pullback e em que situações você não vai entrar. Beleza? Então, aquelas situações que você não entraria no pullback, você vai aguardar o falso rompimento. Simples assim. Então, assiste as aulas de pullback, sei lá, 10 vezes, até você memorizar. Entendeu o pullback? Agora você já sabe que todas as situações que você não entraria em pullback, você vai aguardar o falso rompimento, ok? Mas tudo parte do pressuposto de você saber interpretar o movimento da vela. Então, volta na aula lá de leitura de velas e também assiste de novo, até você entender de leitura de velas, porque todo price action é baseado em leitura de velas, ok? Tudo é baseado em leitura de velas. Então, o que que acontece? Nesse tipo de situação, você vai aguardar o falso rompimento, tá? Que é, vamos lá, vamos repetir aqui quais velas são interessantes para falso rompimento. A vela que rompeu e deixou pavio dos dois lados, você vai aguardar o falso rompimento, ok? Velas de falso rompimento. A vela que rompeu menos que
50%, você vai aguardar o falso rompimento, ok? A vela de reversão a favor. Então, por exemplo, você tem aqui a vela que veio, ó, nasceu, foi lá em cima, perdeu força e deixou um pavio aqui em cima. Você vai aguardar o falso rompimento, ok? E principalmente um gatilho que eu uso muito também, tá? É a vela de engolfo a favor do falso rompimento. Então imagina se eu tenho uma vela que faz isso aqui, ó, que volta para dentro do canal fazendo isso aqui. O que é isso aqui, pessoal? É um engolfo de baixa. Então isso vai tornar o meu falso rompimento muito mais assertivo, tá? Então se eu tenho aqui a minha região, tá? E a próxima vela volta para testar esse mesmo ponto aqui, ó, ela volta para testar esse mesmo ponto, eu vou pegar ali uma operação de falso rompimento com muito mais segurança quando esse próximo candle nascer e vier tocar aqui esse meu ponto, ok? Então, essas são as velas que eu utilizo para o falso rompimento, ok? Quando que eu vou operar pullback, Ana? De acordo com as regrinhas de pullback que você viu lá na aula de pullback, beleza? Então, aqui eu coloquei para você as velas que você vai priorizar o falso rompimento, e se você tiver dúvida sobre velas de pullback, volta lá na aula de pullback que você vai entender quais velas são propícias para o pullback, porque aqui você já sabe quais são propícias para o falso rompimento. E tudo se baseia na leitura de velas, beleza? Tudo se baseia na leitura de velas. Outra coisa, eu sempre vou considerar, pessoal, aqui, ó, peraí, eu sempre vou considerar, quando eu estou operando falso rompimento, o tamanho do meu falso rompimento. Então, lembra que lá nas aulas de pullback, né? Lembra que lá nas aulas de pullback, o que que eu falei para vocês? Vou pegar aqui, deixa eu desenhar a região aqui de novo. Ó, qual que é o rompimento mínimo para eu pegar um pullback? Não é no mínimo 50%? Certo? Então, se eu tenho uma vela que faz o falso rompimento, querendo voltar aqui para dentro da zona, e ela faz isso daqui, ó. Eu vou pegar um falso rompimento aqui nesse ponto, pessoal? Claro que não. Por quê? É a mesma regra de pullback. O falso rompimento é um pullback ao contrário, tá? Então, se eu quero pegar um falso rompimento, eu preciso que a vela que retornar para dentro da zona, ela também tenha rompido pelo menos uns 50%, tá? Ou seja, que ela tenha retornado aqui para dentro da zona, pelo menos uns 50%. Se ela retornar menos que 50% aqui para dentro da zona, né? Se ela fizer isso aqui, ó, retornando menos que 50% para dentro da zona, eu já sei que eu não vou pegar o falso. Porque qual que é a chance? A chance é o preço fazer isso aqui, ó. Voltar aqui para cima, ok? Então, aqui é uma regra básica, que é a mesma regra do pullback, que eu só vou considerar o falso rompimento quando ela retorna pelo menos com 50% ou mais ali para dentro do canal, beleza? Beleza, deixa eu voltar aqui para o slide para ver o que mais que a gente tem aqui. Aqui eu já coloquei para vocês, ó, os tipos de vela, né, que é a vela do falso rompimento, vela de rompimento de indecisão, vela de rompimento maior que 50%, né, vela de reversão a favor do falso, vela de força a favor do falso, engolfo a favor do falso, tá? Agora eu vou passar para vocês as regrinhas de segurança, tá? Regra de segurança para poder operar o falso rompimento. Tipos de gráfico: mercado lateral, zona de extremidade e mercado em consolidação. Vamos voltar aqui para a tela em branco. Então, vamos lá. Vou botar isso aqui. Nós sabemos que o mercado, basicamente, ele faz 4 movimentos, né? Tendência de alta, tendência de baixa, consolidação e lateralização, tá? O que eu quero que você entenda? Que no falso rompimento você vai pegar lateralização, consolidação e mercado em tendência. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo, que seria uma lateralização, né? Então, o que eu tenho ali? Eu tenho uma região de resistência, ok? Tem uma região de resistência, tem uma região de suporte, tá? E o mercado está fazendo isso aqui, turma, ó. Ele está lateralizado, então ele vai, sobe, desce, sobe, e num determinado momento ele rompe aqui essa resistência. Você vai pegar um pullback aqui?
Não, por quê? Porque a sua tendência macro ali é uma lateralização. Então, qual que é o ideal? Você aguardar esse rompimento voltar para dentro do canal e você pegaria o falso rompimento exatamente no ponto em que o preço retorna para dentro da zona, acreditando que ele vai continuar aqui respeitando essa região macro, que é essa lateralização, ok? Então, mercado lateral, nada de pullback. Você vai aguardar o falso rompimento. Mesma situação, mercado está consolidado. Então, o que que eu tenho ali, ó? Eu tenho velas ali andando dentro daquelas... Opa, velas ali andando, né? Dentro daquela região, ok? Mercado está consolidado. E aí eu tenho aqui várias velas respeitando aqui essas regiões, beleza? E aí, de repente, né, a gente tem o quê? Nós temos uma vela que vem e rompe essa consolidação, certo? Muitas pessoas entrariam nesse pullback aqui nesse ponto. Porém, zonas de lateralização e zonas de consolidação, pessoal, elas têm um poder muito forte, elas são muito fortes. Então, qual que é a chance maior? O preço retornar para dentro do canal, numa lateralização ou numa consolidação. Então, o que que eu faço quando eu tenho esses dois tipos de situações? Eu aguardo o falso rompimento, acreditando que aquela região ali vai voltar a ser respeitada. Tá? Então, é aqui que eu vou operar o meu falso rompimento. Eu não vou pegar pullback em zona de consolidação, nem de lateralização. Eu vou aguardar o falso rompimento. Beleza? E uma outra situação que eu gosto muito, pessoal, é uma zona de extremidade. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, eu fiz lá as minhas marcações, né? Você tem ali o mercado lateralizado, ok? Você fez várias marcações, e aí você tem uma zona bem lá distante, tá? E o que que acontece? O mercado fez isso aqui, turma, ó. O mercado veio lá de trás, respeitou essa zona, depois ele caiu, lateralizou aqui um tempão, ok? E ele veio para buscar de novo essa zona de extremidade. O que seria uma zona de extremidade, turma? São aquelas regiões mais distantes lá do nosso gráfico. Muitas vezes é um topo ou um fundo do dia. Depois eu vou mostrar isso lá na tela para vocês da IQ, tá? O que que é uma extremidade? O que que é a extremidade do corpo? Mãos, pés, orelha, nariz. Então, extremidade é tudo aquilo que está nas pontas, tudo aquilo que está nas zonas extremas, ok? Muita gente gosta de pegar pullback em zona de extremidade porque acha que funciona. Mas eu, pessoal, não acredito nisso. Até porque o Lois ensina, então eu já tomei muito pullback em zona de extremidade. Uma coisa que eu observei muito é que as zonas de extremidades, elas são perfeitas para falso rompimento, tá? Então, se você tem ali o preço andando numa região, você viu que ele foi buscar muitas vezes uma região que havia sido respeitada aqui atrás e ele volta para buscar essa mesma zona, tá? Você não vai pegar pullback quando ele romper aquela zona, tá? Você vai aguardar ele retornar para dentro do canal e vai entrar exatamente no falso rompimento, que seria nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, acreditando que o preço vai continuar o seu movimento. Por quê? Porque aqui atrás, essa zona era muito forte, ela foi muito respeitada. Então, a chance maior, se é uma zona extrema, uma zona distante, é que o preço bata ali, retorne para dentro do canal, busque essa região novamente e continue o seu movimento, ok? Geralmente são as zonas de reversão, onde o preço vai fazer reversão de tendência, ok? Então, lateralização, consolidação e zonas de extremidade, você vai priorizar o falso rompimento. Perfeito? Vou voltar aqui para o slide. Vamos lá. Tempo de segurança, que eu coloquei aí, acima de 2,30, vocês já estão cansados de saber disso, mas eu acho válido falar, né? Porque eu não quero ninguém errando nisso, tá? Falso rompimento tem que ser com mais de 50% com o corpo para dentro do canal, já expliquei isso para vocês também. E agora vai entrar mais uma regrinha. Vocês vão analisar o movimento em M1, o rompimento em M1. Lembra aquela na aula de pullback? Eu ensinei a fazer a análise do rompimento em M1 para pegar pullback? Aqui no falso rompimento não vai ser diferente, turma. Então, o que que acontece? Voltamos lá para a nossa lousa, né? Deixa eu apagar tudo aqui. Tenho ali, né, a minha zona de resistência, perfeito, perfeito, e tenho o meu suporte,
né? O que você vai observar? Vamos imaginar que eu tenho o preço que fez o rompimento aqui dessa resistência, tá? Você não pegou o pullback porque ele rompeu menos que 50% ali e você aguardou o quê? O falso rompimento. Voltou o preço, aguardou o preço voltar aqui para dentro da zona. E aí, quando você entrou aqui, nesse falso, você tomou um loss, porque o preço fez isso aqui. Por quê, turma? Você esqueceu de analisar o rompimento em M1, tá? Aí, quando você jogou lá para M1 para entender o porquê que você tomou loss, tá? Aquela vela ali que fez o falso rompimento, ela estava fazendo esse movimento aqui, ó, em M1. Tá? Lembra que 5 velas de M1 compõem uma vela de M5. Quando você jogou lá para M1, para ver o movimento da vela de M1, as velas de M1 estavam fazendo isso aqui, turma, ó. Uma vela, duas velas, três velas, ok? Sei lá, 4 velas, enfim, 5 velas. Coloquei bem aleatório aqui para vocês entenderem. O que essa vela de M5, formada por 5 velas de M1, estava fazendo? Uma consolidação. Tá? Então, se você analisar esse movimento em M1, você já vai ver que ali não é interessante você pegar, por exemplo, um falso rompimento aqui, porque o preço está consolidado em M1. Tá? A análise é a mesma análise que pullback. Então, para eu ter um falso rompimento assertivo, sempre que a vela aqui voltar para dentro do canal, você está aguardando ali para pegar o falso rompimento, você vai jogar para M1 e vai analisar como foi esse movimento em M1. Se o movimento em M1 estiver consolidado, você não vai pegar o falso, ok? Agora, se você jogou para M1 e o movimento da vela de M1 foi esse daqui, ó, você teve uma vela de M1, opa, peraí. Você teve uma vela de M1, duas velas de M1, três velas de M1, quatro velas de M1, 5 velas de M1. Nesse caso, pessoal, você pode entrar aqui, ó, rindo à toa. Por quê? Porque o movimento, o falso rompimento em M1 também foi confirmado. Então, aqui eu me sinto muito mais segura de pegar uma venda, porque além de ter o padrão, né, indicando aqui força vendedora, né, eu também estou analisando o tamanho desse falso rompimento, então ele voltou aqui para dentro do canal com mais de 50%, e o movimento em M1 também foi perfeito. Tá? Então, aqui, pessoal, é perfeito para pegar um falso rompimento. Entendam como a gente vai avançando, dando passos largos no nosso operacional, deixando o nosso operacional muito mais refinado e com muito mais qualidade, né? Ana, é muita informação. Mas eu tenho certeza que se você praticar, assistir de novo e principalmente, né, anotar os pontos importantes, isso aqui você vai tirar de letra, tá? São pontos assim que eu já falo para vocês sem estudar, porque eu já sei, já estou dominando isso aqui. Então, isso aqui é coisa para você realmente assistir várias vezes a aula e entender, beleza? É uma análise bem, bem avançada que vai fazer você lucrar muito nesse mercado. Então, sempre analisa também o movimento da vela de M1, ok? Voltamos aqui para o slide. Então, as regrinhas de segurança já estão bem claras, né? Tipo de gráfico, tempo de segurança, o falso rompimento tem que ser com mais de 50% do corpo para dentro do canal e o rompimento também em M1. Ah, uma outra coisa que é muito importante vocês saberem, tá? Isso aqui pode ser básico, mas eu quero reforçar porque eu sei que tem pessoas que às vezes ainda vão errar nisso daqui. Vamos imaginar que você quer pegar um falso rompimento, né? Aí a vela que fez o falso rompimento, ela fez isso aqui, turma, ó. Ela veio, fez o falso, foi lá embaixo, voltou retraindo, deixando um pavio bem assim, ó. Rompeu mais 50%? Ok. Mas o que esse pavio aqui de mínima, o que o pavio na parte inferior, ele quer dizer pra gente, pessoal? Vocês já estão cansados de saber. Força, comprar. Então, faz sentido eu pegar um falso rompimento aqui, pessoal, quando a próxima vela vier buscar. Faz sentido eu pegar um falso rompimento aqui nesse ponto? Claro que não. Se eu tenho força compradora ali, qual que é a maior chance? A chance é do preço voltar aqui para continuar rompendo aqui. Aí, nesse caso, eu posso pegar um pullback, tá? A favor da força que está dominando ali. Então, vocês estão cansados de saber que a gente sempre vai operar a favor da força, independente do operacional. Seja suporte e resistência, falso rompimento, pullback, linha de tendência, vocês têm que saber ler vela. Você tem que saber ler velas. Você tem que saber identificar a força, ok? Perfeito. Isso aqui é só para reforçar mesmo. Voltando lá para os slides.
Aqui a gente tem agora alguns filtros. O que são filtros? Filtros são motivos que você tem para não entrar numa operação, tá? O que acontece? Nesse operacional, eu uso médias móveis, né, como vocês já sabem, em tudo que eu faço, tá? Então fica a critério de vocês. Você pode utilizar esse operacional com a média móvel e você pode utilizar esse operacional sem as médias móveis, ok? Se você quiser usar com média móvel, você vai ter um filtro a mais ali na sua tomada de decisão, tá? Então, exemplo, voltamos aqui para nossa lousa, né? Vamos imaginar que você tem ali, ó, um falso rompimento, onde o preço voltou aqui para dentro da zona, ok? E você quer pegar um falso rompimento quando essa vela vier tocar aqui, certo? Porém, se você estiver utilizando média móveis, você vai ter que analisar a direção da média móvel, tá? E aí vamos imaginar que a média móvel está fazendo isso aqui, ó. Está apontando aqui para cima. Você acha que faz sentido você pegar um falso rompimento ali? Vai ser mais arriscado, certo? Porque se a média móvel está apontando para cima, provavelmente vai iniciar uma tendência de alta. Então, o preço pode muito bem romper aqui e continuar o seu movimento, ok? Tá? Então, se você for utilizar a média móvel, você tem que sempre observar a direção dessa média móvel. Se ela estiver retinha, se ela estiver mais retinha, você pode pegar tanto suporte quanto resistência, tá? Significa que ali existe um equilíbrio entre força vendedora e compradora, então tudo bem de você pegar uma venda ou uma compra ali naquela região, tá? De acordo com a sua análise. Mas se ela estiver apontando uma direção muito contra a operação que você quer fazer, exemplo, se você quer fazer uma venda e ela está apontando uma compra, vai ser uma operação mais arriscada, tá? Agora, se você quer fazer uma venda, né? Se você quer fazer uma venda aqui nesse ponto, ok? E a média móvel está fazendo isso aqui, gente. Ó, imagina se você tem uma média móvel que está vindo, oh, meu Deus. Ou a média móvel está vindo aqui de trás, apontando força vendedora, ou ela está muitas vezes aqui embaixo, mas ela está assim, ó. O que vocês acham disso aqui? É mais uma confirmação de que aquilo ali vai ser uma boa operação para você fazer uma venda, tá? Muitas vezes aqui, utilizando a média móvel, você vai ter uma venda que a vela vai terminar aqui embaixo, ainda vermelha, tá? Por quê? A média móvel, pessoal, ela é muito assertiva, ela é muito poderosa. Se vocês usarem ela a favor de vocês, tem um ponto positivo e um negativo. O ponto positivo é que você vai ter análises muito mais assertivas, tá? O ponto negativo é que muitas vezes ela vai te impedir de entrar em várias operações, porque ela é um filtro bem poderoso. Então, aquela operação que às vezes vai estar tudo batendo certinho, a média móvel vai estar contra e você não vai entrar, tá? E às vezes vai dar gain, mesmo sem que tenha a confirmação da média móvel. Então, fica a seu critério. Se você quiser focar em qualidade, né, use a média móvel, mas você tem que entender que muitas vezes ela vai te impedir de entrar em algumas operações. Se você quiser focar em ganhar tempo de tela, enfim, assumir um pouco mais de risco, você pode operar sem a média móvel, tá? Mas aí você já sabe que vai ser um filtro a menos para você utilizar, beleza? Beleza. E aí, então a média móvel, ela pode ser utilizada tanto como confluência, né? Se você quer pegar uma venda ali, você tem que ter ela apontando a favor da sua operação, né? Ou ela pode ser utilizada como filtro, né? Se eu quero pegar uma venda e ela está apontando para cima, eu já sei que ali não é legal pegar uma venda, porque a tendência da média móvel é uma tendência de alta, ok? Beleza. Voltamos aqui para o slide. Contra o movimento da vela de M15. Pessoal, leitura de velas, fim, né? Você já está dominando leitura de velas. Então, o que você vai analisar quando você for pegar o falso rompimento? Se você está operando M5, você sempre vai analisar o movimento da vela de M15, tá? Se eu vou lá pegar o falso rompimento, vamos lá, ó. Eu quero lá pegar o falso rompimento, né? Aí eu tenho, quando eu joguei o gráfico lá para M15, né? Eu observei que a vela de M15 fez isso aqui, ó. O que vocês acham de pegar um falso rompimento aqui? Perfeição, concordam? Porque olha o tamanho da reversão da vela de M15, olha o que ela está me dizendo aqui, ó. Força vendedora. Então, perfeito para eu pegar uma venda aqui. Isso aqui eu estou falando da vela de M15. Você foi lá, jogou o gráfico para M15 e você viu que a vela de M15 estava desse jeito aqui. Então, perfeito para eu pegar um falso rompimento aqui nesse ponto, certo? Agora, você foi lá, jogou para M15, você viu que a vela de M15 estava fazendo isso daqui, ó.
a vela de, opa, que a vela de M15, ela está fazendo isso daqui, ó. Ela foi lá embaixo, está fazendo isso aqui. Ela está deixando um pavio gigante aqui embaixo, fazendo uma reversão de alta, né? E você está querendo pegar um falso rompimento bem aqui. Você acha que faz sentido você pegar um falso rompimento aqui se a vela de M15 está retraindo toda ali, demonstrando força de alta? Não faz. Então, aí você é a análise mais avançada que você vai fazer para jogar o gráfico para M15 e fazer a sua operação a favor do movimento da vela de M15. Isso é tanto para pullback quanto para falso rompimento. Se você viu que a vela de M15 está fazendo uma reversão contra o seu falso rompimento, você jamais, em hipótese alguma, vai pegar o falso rompimento aqui, porque a chance maior é que ela continue o seu movimento ali, que seria o movimento de alta, que é o que ela está fazendo aqui atrás. Beleza? Então, sempre joga o gráfico para M15 para analisar se o seu falso rompimento vai acompanhar o movimento da vela de M15. Se estiver contra o movimento da vela de M15, a vela de M15 está com força de alta. Você vai pegar uma venda no falso rompimento? Não. A vela de M15 está com força de baixa. Você vai pegar uma compra no falso rompimento? Não. Então, o que você quer? Você vai acompanhar o movimento da vela de M15. Lembrem-se que a vela de M15 é formada por 3 velas de M5. Então, a gente sempre vai operar acompanhando o movimento dessa vela. Beleza? Tempo menor que 2,30, você já sabe que não vai pegar, né? A vela de reversão em M5, você já está cansado de saber também que você não vai pegar. Então, exemplo, né? Vou anotar e fazer aqui mesmo, para ficar mais fácil. Tenho ali uma resistência aqui nesse ponto, né? O preço voltou aqui para dentro, o preço voltou aqui para dentro do canal, certo? Voltou aqui para dentro. Meu Deus, gente. O preço voltou aqui para dentro do canal, certo? E aí você quer pegar um falso rompimento ali. Mas a vela de M5 que você quer entrar, ela foi lá, ficou vermelha um tempão, e depois ela quer vir aqui, ficar de alta, ficar verde, para buscar ali o meu falso rompimento. Você vai pegar esse falso rompimento se a vela deixou um pavio aqui embaixo? Claro que não, né? Nossa, que paviozão. Se a vela deixou um pavio aqui embaixo? É claro que não. Provavelmente ela vai dar loss aqui. Então, a vela de reversão em M5 é regra para qualquer operacional, tá? Isso aqui é o básico. Só relembrando mesmo para vocês. E aqui a gente vai para os nossos gatilhos e padrões. Eu amo essa parte, tá? Que é aqui que a gente vai melhorar a nossa assertividade operando falso rompimento. Tá? Existem 2 padrões muito bons para operar o falso rompimento, que é o doji e o martelo. Doji e martelo. Então, por exemplo, voltamos lá para a nossa lousa, tá? Vamos imaginar que você tem o preço rompendo aqui essa resistência, ok? O preço rompeu ali a resistência. E aí, o que aconteceu? Começou a aparecer esses caras aqui, ó. O que o doji, pessoal? O que os dojis indicam para a gente? Equilíbrio entre força compradora e força vendedora. Às vezes eles têm cor, às vezes eles não têm cor, né? Às vezes eles têm um corpinho pequenininho, né? Às vezes tem um corpinho pequenininho ali. Então, vocês vão observar que o doji ele pode se dar de várias formas, mas, de fato, o que eu quero que vocês entendam é que doji é aquela velhinha que deixa pavio longo dos 2 lados, tá? O que acontece? Você já sabe que depois do aparecimento do doji, eu sei que existe um equilíbrio ali entre força vendedora e força compradora, então eu não vou fazer nada. O que eu vou esperar? Eu vou esperar para ver o comportamento do preço. Se depois do doji aparecer ali, turma, o preço fez, por exemplo, um doji, né, aqui nesse ponto, por exemplo, né, indicando equilíbrio de força vendedora. E depois do doji, ele veio e voltou para dentro do canal. O que esse padrãozinho aí, o que esse doji, o que essa leitura de candles está dizendo para mim? O mercado rompeu para cima, ok? Quando chegou aqui em cima, ele ficou indeciso, não sabia se ia ter força de alta ou força de baixa. O doji representou um equilíbrio, né, entre força compradora e vendedora, tá? A partir desse momento, o preço retornou para dentro do canal com essa vela aqui de baixa. Se o preço retornou para dentro do canal, qual é a força que está dominando? Força vendedora, tá? Então, isso aqui, pessoal, depois que o doji aparece e o mercado toma uma decisão,
eu fiquei indeciso e agora eu decidi para onde eu vou. Ele retornou para dentro da sua zona. Esse tipo de falso rompimento aqui, pessoal, é muito assertivo, tá? Então, quando o preço retornar para fazer o seu toque ali na zona de falso rompimento, você pode entrar tranquilamente, ok? Pode entrar tranquilamente. Outra coisa importante de dizer é o seguinte: o falso rompimento, turma, não vai ser igual o pullback, que eu só vou pegar aqui quando a próxima vela vem tocar, ok? Se ele fizer isso, é muito bom, tá? É o falso rompimento que eu gosto de pegar, tá, gente? É o melhor falso rompimento que tem para poder pegar é quando uma vela volta para o canal e você pega aqui na próxima. Porém, pode acontecer de demorar algumas velas para tocar. Então, às vezes, ele vai vir aqui, tal, aí ele vai vir tocar aqui depois de algumas velas para fazer o falso rompimento. Ana, isso aqui é falso rompimento? Também é falso rompimento. Qual que vai ser o meu critério para tomada de decisão? Leitura de velas. Então, eu vou analisar em M15 para ver se está propício de pegar ali um falso. Se estiver propício, ok de pegar depois de algumas velas, tá? Se não, priorize sempre o falso rompimento, onde uma vela rompe e a outra vela já vem tocar aqui. Beleza? Perfeito. Então, esse é o primeiro padrão que eu gosto muito, que é o doji. O segundo padrão, pessoal, é o martelo, a favor do falso rompimento. Então, por exemplo, eu tenho o preço que rompeu essa região, ok? O preço ali rompeu aquela região. E aí, o que aconteceu? Eu tive uma vela que veio, nasceu, tá? Essa vela foi lá em cima, ganhou força de alta e depois ela finalizou aqui embaixo, deixando esse pavio gigante. O que é pavio? O que o pavio de máxima, pessoal? Pavio na parte superior quer dizer para gente força vendedora. Então, imagina se a próxima vela vier nascer aqui, pessoal. Olha quantas vezes o gráfico está me dizendo vende aqui nesse ponto. Ó, força vendedora, força vendedora. Pegar uma operação aqui no falso rompimento seria perfeição, porque eu estou tendo toda uma análise aqui atrás, analisando o que aconteceu no passado, que está me dizendo vende, vende. Então, aqui eu aguardo o ponto de falso rompimento e entro a favor daquela força. Perfeito? Imagina se eu tiver se eu tiver aqui, ó, se eu tenho aqui atrás uma média móvel apontando aqui para baixo. Se eu tenho uma média, meu Deus, gente, tá difícil, viu? Se eu tenho uma média móvel apontando aqui para baixo. Olha como que seria linda essa operação aqui de falso rompimento. Tudo a favor da minha análise, tá? Então, aos poucos, vocês vão refinando o operacional de vocês, vão tornando o operacional de vocês com mais qualidade, mais profissional. É isso que eu quero de vocês, tá bom? Vocês vão focar sempre em qualidade e nunca em quantidade. Às vezes, vai demorar 2, 3 horas para fazer uma entrada, mas quando você entrar, vai ser aquela braba que estava totalmente dentro dos seus filtros, daquilo que você estudou, daquilo que você, que agora é um trader profissional, está esperando para poder fazer na frente do gráfico. Suas entradas agora não serão mais aleatórias, serão entradas de qualidade, beleza? Beleza. Então, o segundo padrão que eu gosto muito é o padrão martelo, tá? Se eu tiver aqui numa resistência, eu quero martelo de baixa, né? Que eu quero ali o martelo invertido, né? Se eu tiver numa zona de resistência, eu quero martelo invertido. Espera aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Martelo invertido. Se eu estiver numa zona de suporte, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui, pessoal, o seguinte cenário. Ó, preço rompeu o suporte, tá? Aí o que ele fez? O preço foi lá embaixo, ó. Foi lá embaixo, tentou ganhar força vendedora, não conseguiu, subiu tudo, deixou um pavio gigante aqui embaixo. Qual que é esse martelo aqui, turma? Martelo de alta. O que esse pavio de mínima, pavio na parte inferior, está dizendo para mim? Força compradora. Ou seja, quando a próxima vela vier e voltar aqui para dentro, quando a próxima vela vier e voltar aqui para dentro da minha zona, cara, isso aqui é muito bom para eu pegar um falso rompimento. Então, o próximo candle que vier bater aqui, eu vou entrar ali rindo à toa, porque agora eu sou um trader profissional e eu sei analisar o movimento do preço, fazer a leitura de velas da forma correta, beleza? Então, aqui seria um cenário lindo para você pegar um falso rompimento, beleza? Então, aqui, quando se trata de uma região de suporte, você quer o martelo normal, ok? Martelo. Agora, imagina a situação contrária, turma. Se eu tenho, por exemplo, isso aqui, ó. Se acontece um martelo invertido numa região de suporte. Então, vamos imaginar que o preço fez isso aqui, ó. O preço foi lá em cima. Opa, peraí.
o preço foi lá em cima, perdeu força de alta e ganhou força de baixa, finalizando aqui dessa forma, né? Aí quando o preço vem e faz o falso rompimento, ele volta aqui para dentro, você vai pegar um falso rompimento aqui? Não. Por quê? Porque ele está com força de baixa, então ele pode muito bem voltar aqui para dentro do canal. Então, sempre o martelo tem que ser a favor da força, tá? Se eu quero falso rompimento de compra, eu tenho que ter um martelo indicando força compradora. Se eu quero falso rompimento de venda, tem que ter o martelo indicando força vendedora, ok? Perfeito. E aqui, pico de vela, né, que é um padrão que... Ah, tá, desculpa. A favor do movimento da vela de M15, já ensinei para vocês também, vocês vão jogar o gráfico para M15, analisar como foi o movimento da vela de M15, para entender se foi a favor ou não do seu falso, também é um padrão que eu uso muito. O pico de vela, que é aquele movimento que eu já ensinei para vocês, que é aquele movimento em que uma vela nasce e já vem buscar imediatamente, né? Então, eu tenho ali uma resistência, tem o preço que voltou para, que fez o falso rompimento ali dentro daquela zona, né? O pico de vela é exatamente quando uma vela nasce e faz o movimento de explosão. Então, quanto antes ela vier a tocar aqui, mais assertivo vai ser meu falso rompimento, tá? Então, o pico de vela, ele é perfeito para todas as situações em que eu quero operar retração de vela, seja suporte de resistência, pullback, falso rompimento, enfim, qualquer coisa se tratando de retração de vela, tá? E agora, a última coisa que eu coloquei ali é que falso rompimento em confluência com a macro tendência, ele é muito assertivo, turma, muito assertivo mesmo. Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui, ó, nessa situação, deixa eu apagar aqui. Vamos imaginar que aqui nessa situação você tem, por exemplo, uma macro tendência vindo aqui de trás, né? Imagina que eu tenho uma macro vindo aqui de trás. Olha como aqui eu teria um falso rompimento muito mais assertivo, né? Porque eu tenho uma macro vindo lá de trás. Então, no caso do falso, pessoal, ele tende a respeitar muito mais a macro do que a micro, tá? Então, a micro a gente vai priorizar o pullback. Na macro, nós vamos priorizar o falso rompimento, beleza? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não. Finalizamos aqui. Agora eu vou mostrar para vocês. Confirmar aqui, não está tudo certo. Agora eu vou mostrar para vocês, lá na tela da corretora, espera aí, alguns exemplos de falso rompimento. Deixa eu compartilhar aqui. Ó, aqui, ó. Pronto. Aqui na tela da corretora, aqui a gente tem alguns exemplos de falso rompimento. Teve uma aqui que eu peguei para mostrar para vocês em mercado lateral, como que isso aqui é poderoso, pessoal. Olha isso aqui, ó. O mercado está totalmente lateralizado. Cadê? Mercado totalmente lateralizado. O que é um mercado lateral, turma? Ele faz topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. E aqui ele rompeu essa resistência. Essa vela de rompimento você não teria pegado pullback, por quê? Porque ela rompeu menos que 50%. Então, você já sabe que você não vai pegar pullback, você vai aguardar o falso rompimento. Olha o que essa vela aqui, pessoal, disse pra gente. Pavio de máxima indicando forte ação da força vendedora. Olha o que aconteceu. Essa vela voltou para dentro do canal. E olha esse falso rompimento perfeito aqui, turma. Fora a média móvel que estava como? Estava mais retinha aqui nesse ponto. Então, o que deixa a minha operação ainda mais assertiva. Tá? Então, qual foi o meu ponto aqui de falso rompimento? Foi exatamente quando essa vela rompeu. Eu analisei esse padrão aqui, que foi indicando força vendedora, aguardei o preço retornar para dentro do canal e peguei exatamente esse ponto aqui, que foi exatamente o meu ponto de falso rompimento. Mercado totalmente lateral, eu sempre vou aguardar o falso rompimento. Perfeito? Perfeito. Deixa eu limpar isso aqui. Aqui também, turma, ó, eu tenho, cadê? Ah, aqui eu tenho um exemplo de falso rompimento em zonas de extremidades, tá? O que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um topo do dia, essa zona aqui, ó, tinha sido respeitada às 3 horas da manhã, 3h50 da manhã, tá? Então, foi um topo do dia e aqui o gráfico veio buscar essa zona de novo às 11h35 da manhã, tá? Ou seja, tinha sido o topo mais alto do dia até então e ele veio buscar aqui o outro topo do dia mais alto até então. O que que aconteceu aqui, turma? Olha que legal. Além dele ter respeitado o pullback, porque ele estava numa micro de alta aqui, a gente não teria pego o pullback porque se tratava de uma zona de extremidade, né, de um topo do dia, mas olha como, pessoal,
ele voltou para dentro do canal, tá vendo? E respeitou aqui o falso rompimento. Por quê? Falso rompimento em regiões extremas, em regiões de topo do dia, fundo do dia, eles são muito assertivos, tá? Então, olha aqui o falso rompimento retornando aqui para dentro do canal, ó, e continuando a sua queda. Aqui a gente não teria entrado nesse falso, tá, turma? Por quê? Olha como que a média móvel estava apontando aqui para cima. Né? Fora o pavio que essa vela tinha deixado, essa vela também estava indicando força de alta. Eu estou só dando um exemplo para vocês, mas não seria uma análise que estaria dentro dos nossos filtros, ok? Só para mostrar como funciona em zonas de topo e fundo do dia. Aqui tem até uma outra situação, olha aqui também, ó, fundo do dia, aqui atrás esse fundo tinha sido 00:40, fundo do dia, ele veio buscar de novo esse fundo do dia às 7:30 da manhã, e olha o que aconteceu, turma. O preço tentou romper, ó, tentou romper aqui, ó, esse suporte, não conseguiu, a gente não teria pego o pullback, óbvio que não, porque rompeu menos que 20%, menos que 50% ali, o preço retornou para dentro da zona, porque era um fundo do dia, e olha o falso rompimento aqui, turma, perfeito. Olha como que essa vela que retornou aqui para dentro da zona foi uma vela de reversão em M5, indicando força compradora. Então, olha como esse falso rompimento respeitou ali lindamente. Ó, é um caso que a média móvel estava apontando para baixo, vocês ficariam com medo de entrar, e aí eu falo, você vai ter que, sempre quando você for fazer uma operação, gravem essa frase, tá? Sempre quando vocês forem operar, vai ter pelo menos um motivo para não entrar na operação. É muito raro você pegar aquela operação que está 100% dentro dos seus filtros e gatilhos. É muito raro isso acontecer. Tá? O que você vai analisar ali na sua tomada de decisão para entrar ou não naquela operação quando tem um motivo para você não entrar? Você sempre vai analisar se você tem mais motivos para entrar do que motivos para não entrar, ok? Se você tiver mais motivos para entrar do que motivos para não entrar, cara, pode entrar, ok? Se for só um motivozinho que te impede, mas tem muito mais motivos para você entrar, você vai ter que assumir o risco, porque o mercado financeiro é sobre assumir riscos. Então, é muito raro você ficar esperando aquela operação perfeita. Muitas vezes ela não vai acontecer. Então, você tem que ter gerenciamento adequado para poder se prevenir de riscos, né, de possíveis perdas ali, e você tem que entender que toda operação vai ter pelo menos um motivo para você não entrar nela. O que vai levar você a tomar a decisão é se você tem mais motivos para entrar do que para não entrar. Se você tiver só um motivo para não entrar e 1000 motivos para entrar, não tem por que você deixar aquela oportunidade passar, beleza? Então, aqui, por exemplo, é uma operação que eu teria pego. Ó. Mesmo com a média móvel apontando para baixo, eu teria entrado. Por quê? Porque além de ser uma zona de extremidade, o preço rompeu muito pouquinho aqui com essa vela, ela voltou aqui com muita força de alta, ok? Então, estava tudo de acordo com a minha leitura de velas para poder pegar aqui nesse ponto do falso rompimento, tá? Por isso que eu falo que a média móvel ela tem um ponto positivo e negativo. Se você for seguir ela à risca, muitas vezes você vai perder várias oportunidades. E se você for entender que você vai ter que usá-la, né, em alguns pontos ali, mais como confluência para confirmar a sua operação, ok, né? Mas cuidado para ela não te impedir de entrar em muitas operações, porque o que você tem que entender que é o que vai dominar para você é a leitura de candle, tá? A leitura de candle, a leitura de velas, ela é mais forte do que a média móvel, porque a média móvel, ela faz um cálculo com o que aconteceu no passado, tá? E o candle ali, os padrões de candle é o que está acontecendo naquele momento. Então, vai ser mais assertivo do que a média móvel. Então, você sempre vai ponderar isso daí, beleza? Show de bola. Então, aqui também, quer ver? Ah, aqui eu tenho uma situação de consolidação. Olha aqui, pessoal, ó, o preço está bem consolidado aqui nesse ponto, ó, consolidado, tá? O que esse preço fez? Ele rompeu essa região aqui de consolidação. Olha os dojizinhos aparecendo aqui, turma. Ó, a gente não teria pego, porque a gente sabe que zona de consolidação, a tendência maior é o preço voltar para dentro do canal, né? Olha o que aconteceu, o preço voltou e voltou respeitando aqui o falso rompimento, acreditando nessa zona que estava sendo muito respeitada aqui atrás. Zonas de consolidação, zonas de canais, zonas de lateralização são zonas muito fortes, zonas muito respeitadas. Então, a tendência maior é que o preço retorne para dentro da zona, como ele fez nessa vela, e respeite ali o falso rompimento, ok? Ok? Aqui a gente tinha também média móvel apontando aqui para baixo, tudo bonitinho, retinho aqui, então seria uma operação muito interessante para a gente poder pegar, beleza? Outra situação, deixa eu ver. Esse aqui eu já mostrei para vocês. Ah, tá aqui, ó, que mesma coisa, lateralização, ó,
que a gente tem aqui, turma? Ó, lateralização. Preço lateralizou, ok, lateralizou. Olha o que ele fez. Tentou romper esse suporte nessa lateralização, não conseguiu, voltou para dentro da zona com essa vela de alta e fez o falso rompimento. Olha como que a média móvel estava retinha aqui quando ele fez o falso rompimento. Operação top para poder pegar ali, ó. Inclusive, teve 2 falsos rompimentos aqui no mesmo ponto, ó. Tentou romper, voltou para dentro, falso rompimento. Aqui eu não teria pegado nessa segunda situação por causa desse pavio aqui que essa vela deixou. Mas aqui teria sido perfeito. Ana, então, como que eu faço para ter uma noção de pavio? Assim, quando? Porque eu sei que tem operações que eu vou pegar mesmo com pavio. Por exemplo, aqui vocês estão vendo que essa vela que fez o falso rompimento, ela deixou pavio na parte superior? Eu sempre vou considerar o tamanho do pavio em relação ao corpo. Se o tamanho do pavio for pequeno em relação ao corpo, aquilo ali não vai invalidar a minha operação, tá? Mas se o tamanho do pavio for longo em relação ao corpo, por exemplo, aqui, ó, o tamanho desse pavio é longo em relação a esse corpo. Então, aqui eu já sei que tem uma indecisão. Força compradora e vendedora estão equilibradas ali, né? Agora, quando eu tenho isso aqui, ó, pavio pequeno em relação ao corpo, eu posso considerar o tamanho do corpo, né, como a minha tomada de decisão, se eu vou considerar aquela vela ali ou não, beleza? Deixa eu ver se tem mais algum ponto. Aqui também mesma situação, pessoal, olha isso aqui, ó. Mercado fazendo, ó, olha isso aqui, turma. Mercado fazendo uma lateralização braba, aqui, ó, topos e fundos, topos e fundos, topos e fundos. Ele veio buscar o quê, turma? Olha essa zona de extremidade aqui atrás. Olha o que aconteceu aqui, pessoal. Olha o que aconteceu. Deixa eu limpar isso aqui. Olha, vocês já viram que foi uma lateralização, né? Provavelmente aqui eu tinha alguma resistência, aqui embaixo também. E olha o que aconteceu quando esse preço veio buscar essa zona aqui de extremidade, que foi esse ponto aqui, turma. Ele rompeu, né? Respeitou o pullback, a gente não teria pego, porque é zona de extremidade. Ana, mas a micro tendência era muito forte ali para pullback. Cara, eu não gosto de pegar em zona de extremidade, porque a chance maior é acontecer isso aqui, ó. Ele voltou para dentro do canal e respeitou o falso rompimento bem aqui. Tá vendo? Então, aqui você teria uma região muito boa para você operar o falso, tá? Eu tenho o falso rompimento que respeitou lindo aqui, ó. Vou até dar um zoom para vocês poderem ver. Olha esse falso rompimento aqui, pessoal. Então, o preço tentou romper a zona, respeitou até o pullback, voltou para dentro do canal e veio respeitando lindo, lindo aqui o falso rompimento também. Se a gente olhar aqui atrás, vamos ver como que estava a macro desse mercado. Ó, olha como que estava a macro. Preço vindo de uma macro de baixa ali de trás. Provavelmente se eu puxasse aqui uma linha de tendência, olha a macro vindo aqui, pessoal. Olha isso aqui. Ou seja, é o tipo de análise mais avançada que você vai fazer para sua tomada de decisão, beleza? Bom, a aula ficou um pouco longa, mas a intenção é realmente passar ela no detalhe, fazer com que você aprenda. Espero que você tenha aprendido. Reveja essa aula várias vezes. É um operacional muito bom, muito assertivo e espero que você lucre muito aí utilizando ele, tá bom? Muito obrigada por estar aqui e até a próxima aula. Fui!